Bom, este é o formato quando é acessado a interface que contém o infográfico. No caso aqui, o infográfico seria então a parte da imagem composta pelo layout que foi feito para a interface estar sendo documentada. Sendo essa ferramenta pode ser utilizada qualquer uma, ou até mesmo ter sido feito num papel, ter tirado uma foto e ter cadastrado essa imagem. A imagem ela tem um conjunto de informações referente a cada elemento que consta na interface. Então, as informações de cada elemento, eu posso vir aqui pesquisar, por exemplo, selecione, na hora que eu estivesse pesquisando aqui, iria aparecer para mim e apresentar o elemento, uma relação que eu pudesse escolher, né? Pudesse vir, na hora que estiver digitando, fazer uma escolha e apresentasse então esse elemento. Eu consigo vir e obter informações. Tem alguns ícones aqui. Esse ícone estaria representando que ele é um elemento obrigatório e uma informação de detalhe. No primeiro momento, quando lembrando e conforme o método, os conceitos do método, eu teria um agrupamento. Isso aqui seria um agrupamento. Gerir usuário seria um agrupamento de funcionalidades. O gerir usuário estaria funcionando semelhante ao caso de uso, enquanto que funcionalidade estaria cumprindo o papel de história de usuários. Pensando também em métodos ágeis, eu posso tratar como um épico, gerir usuário, que é um conjunto de histórias de usuários. O que acontece? Quando é criado em uma tela anterior de cadastro comum, cujo o foco aqui vai ser realmente o conceito de infográfico adotado e proposto. Mas numa tela anterior, quando foi criado gerir usuário, esse agrupamento de funcionalidades, a interface, no primeiro momento, veio vazia. Esses aqui são os elementos que compõem a interface. Então, eu consigo acrescentar elementos. Esta seria a biblioteca com os elementos cadastrados, de forma que serve também como um guia de estilo. Então, quando eu venho e entro com o nome do elemento, teria uns ícones que eu posso marcar se esse elemento é obrigatório e se ele possui alguma lógica que em determinados momentos ele fica oculto ou não. E vou acrescentando esses elementos. Aqui seria para me marcar se ele é oculto ou não e obrigatório ou não. Eu só posso selecionar um elemento nesse momento, eles podem ser entrada de dados ou pode ser elementos de interação. A partir do momento que eu selecionei qual elemento eu quero e já nomeei ele, então eu posso vir e mandar inserir. Assim eu vou acrescentando cada elemento que irá compor a interface. Porque a partir desta interface, eu irei conseguir produzir os layouts e as funcionalidades também. Bom, essa ferramenta ela pode ser muito útil durante uma reunião onde se está discutindo uma determinada interface pelo seguinte motivo. Muitas das vezes, quando se não tem nada visual, fica difícil a abstração. Outras vezes, quando se vai fazendo ao mesmo tempo um desenho, um protótipo, a atenção ela fica dividida entre a informação e o layout em si, a disposição de cada componente na tela. E isso consome tempo e, às vezes, o tempo que ela vai estar preocupado com a informação em si, ela fica também dividida com a parte visual. Nessa condição aqui, a proposta é que os elementos sejam inseridos de cima para baixo, na sequência em que vai ocorrer depois com um tempo maior e tendo esses elementos já levantados, a distribuição deles na interface. Então, nesse momento aqui,
a preocupação é com a informação, com a arquitetura da informação que vai estar contida na interface que está sendo projetada. Sendo que a sequência de navegação, de cima para baixo aqui, irá ser representada depois na interface da esquerda para a direita, de cima para baixo, encaixando os elementos da melhor forma na distribuição, no espaço que tem na interface. Então, nesse momento aqui, não acontece essa preocupação. Também eu posso vir aqui e editar um elemento que já foi inserido antes. Tendo, então, os elementos cadastrados na interface, eu consigo criar layouts. Então, quando eu venho, por exemplo, e crio um layout, ele vai trazer os elementos que foram cadastrados na interface. Então, cada layout ele vai ser dependente dos elementos que foram cadastrados na interface. Então, é uma mesma interface, porém, com aspectos diferentes. Porque muitas das vezes, um componente vai aparecer para um determinado usuário ou para uma determinada lógica. E outros componentes não vão aparecer. No caso aqui, por exemplo, se eu tiver lá um campo, selecione o tipo de pessoa, ele vai aparecer sempre. Mas o CNPJ ou o CPF, ele só vai aparecer se eu selecionar, por exemplo, o CNPJ, vai aparecer o CNPJ. Os outros campos também, nessa situação. Se for o CPF, o inverso. Então, dessa maneira, eu consigo acelerar o processo de documentação e fica amarrado. Então, os layouts que eu vou produzir serão de origem da interface. Agora, com o conceito de funcionalidade, é o seguinte. Aqui em cima, por enquanto, selecione o tipo de pessoa, é um layout. Selecionar o tipo de pessoa. O que acontece? A funcionalidade, quando eu venho cadastrar, por exemplo, pessoa física, observe que o layout, ele muda. Ele já é um layout em que o selecione tipo pessoa física, quando é chamado, é a primeira interface, é o primeiro layout que vai aparecer. Então, quando eu chamar Thierry usuário, é o primeiro layout que vai aparecer, porque eu ainda não selecionei o tipo de pessoa. Já a funcionalidade, pessoa jurídica ou pessoa física, continua ainda só o mesmo layout, porque eu só chamei a funcionalidade. Então, pessoa física, apareceu aqui, ó, que é a funcionalidade pessoa, cadastrar pessoa física. Neste momento, na rota, então essa aqui seria o conceito de rota, também adotado pelo método, ele vai mostrando o que está ocorrendo. Então, nesse momento, aparece um elemento que antes não aparecia, que é para mim da sequência na linha de raciocínio. Porém, o que acontece nesse momento? No intervalo entre um infográfico e o outro, que está documentando os layouts, irá ocorrer um processamento. O que deve ocorrer entre um e outro? O que deve ocorrer irá aparecer um processamento. Então, nessa situação, qual que é o título desse processamento? Selecione o tipo de pessoa. Quais os dados que eu vou precisar na entrada de dados? Só o combo selecione o tipo de pessoa, selecionar CPF. E qual que é o elemento de interação? Esse próprio formulário. Ou seja, quando eu vier neste formulário e selecionar CPF, ele vai mudar o layout. Ele vai para o layout cadastrar pessoa física. Então já aparece aqui, ó, cadastrar pessoa física, onde o campo CPF agora aparece. Ok? E então o que acontece? Para que isso ocorra, tanto o layout quanto a funcionalidade, eles são semelhantes na hora que vai ser gerado. Qual a diferença? A diferença
é que ao cadastrar uma funcionalidade, esse layout ele irá aparecer. Então, por exemplo, funcionalidade pessoa física, funcionalidade pessoa jurídica. Ele irá aparecer aqui como o primeiro layout da sequência de raciocínios que devem ocorrer, que será, ao final do ciclo, a documentação, que deveria ser descrita, né? Como eu estou navegando entre os infográficos e eu tenho as informações em cada interface de cada elemento, o que necessita agora é eu criar um fluxo do que deve ocorrer, e para isso, então, eu intercalo com o processamento. Então, dessa maneira, o processamento eu mostro quais são os elementos de entrada, se eu vou precisar ou não, e qual que é o elemento de interação. E o próximo ponto, e o próximo layout. Então, o próximo layout seria o quê? CPF selecionado, por exemplo. Ok? Se for não, pessoa jurídica, então vamos pessoa física, pessoa jurídica não foi implementado no protótipo. Então, cadastrar pessoa física seria uma funcionalidade semelhante a um caso de uso. Quando eu seleciono, nesse momento eu ainda estou na tela semelhante ao original. A partir do momento que eu vou navegando, ele mostra o processamento e mostra a próxima interface. Então, cadastrar pessoa física. Agora já aparece CPF. Qual o próximo passo? Qual o próximo processamento? Eu vou entrar com esses dados aqui. Os valores, eu posso entrar com valores válidos ou valores inválidos, ou eu posso especificar. Então, por exemplo, selecione de pessoa, eu selecionei CPF. Os outros são valores válidos. Se eu quiser documentar uma ação com um erro, que seria, por exemplo, um fluxo de exceção, eu posso colocar valor inválido. E assim eu consigo criar documentação. O elemento de interação agora vai ser o botão cadastrar. E quando eu apertar ele, o que vai acontecer? O próximo layout vai ser registro cadastrado com sucesso, que é um layout com esse tipo de mensagem também, que pode ser cadastrada em uma outra etapa do sistema, um cadastramento convencional, pode ser utilizada se estivesse escrito usuário cadastrado com sucesso, eu só poderia usar para usuário, mas eu também posso criar um reuso de vários elementos. Então, essa interface, por exemplo, com essa mensagem, ela pode ser reutilizada em toda a documentação onde ocorrem cadastros. Então, este é o conceito. Eu tenho um agrupamento de funcionalidades que funciona como um caso de uso ou um épico, pensando em método ágil. Cada funcionalidade estaria representando uma história de usuário. A interface é composta por elementos que podem ser cadastrados, cuja formato, a preocupação é em relação à arquitetura da informação e à navegabilidade que vai fazer parte da interface que está sendo projetada. Os usuários aparecem em relação a cada layout. Os layouts são utilizados durante a navegação. Quando não possui o elemento da próxima etapa, a rota que está acontecendo na documentação. Quando surge um elemento que seria a próxima etapa, ele aparece aqui no final, e aí ao clicar ele mostra o processamento que deve ocorrer.
e qual será o próximo layout. Assim até o final. Então, essa foi a rota que ocorreu e os processamentos que tiveram que acontecer entre um infográfico e o outro. Eu tenho a imagem e eu tenho os dados, as informações. Ok? Obrigado. Essa foi a explicação, né, de um sistema que pode ser construído utilizando o conceito aí do método STOT. Ok? Obrigado.